Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Você continua acreditando em milagre? Não, vou perguntar de novo. Você continua acreditando em milagre? Amém? Deus é um Deus que ainda faz milagres. Amém? Amém. Vamos ouvir o que Deus tem feito aqui na vida desse casal. Eu trouxe um caderno, meu Deus. Mulher sem caderno já fala, irmão. Agora com um caderno na mão, só Jesus para dar graça. A paz, igreja. Estou tremendo. Acho que a minha parte aqui é só na cozinha, não é aqui não. Mas vamos lá. Muitos já nos conhecem. Eu sou a Márcia. Esse é o Jailton, famoso Tom, que não é. E eu vou contar um pouquinho da nossa história, que começou a nossa luta em 2016. Mas a gente se conheceu em 2014, namoramos pouco tempo. Fomos morar juntos em 2015, sem casar, morar juntos. Os dois, tradicional família católica. Mas aquele tradicional de uma vez por mês na missa, não era assíduo. E o intuito, né, da família aumentar. No final de 2015 já parei de tomar o remédio. E sempre na esperança, os exames tudo ok, nada de errado, tudo certo. E fomos indo, né? Foi o começo de 2016, nada, aquela ansiedade. E na época eu trabalhava com a Thaís na agência, a gente fazia parte. E teve uma ceia de junho de 2016 aqui de vocês. E na segunda-feira ela apareceu lá com um pão. Aí ela falou que o pastor da igreja entregou esse pão para ela. Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela me disse na época, mas que ela sabia o que fazer com esse pão e para quais pessoas ela ia entregar um pedaço de cada um. Ficou um pedaço lá na agência, a gente comeu, e ela me entregou um pedaço pequeno e falou assim, ó, vai para casa, come com o seu marido. E eu não lembro assim como que ela falou, mas assim na minha cabeça eu cheguei em casa e falei assim, ó, amor, o negócio é o seguinte, eu ganho esse pão e a gente tem que comer e fazer um pedido. E era isso. Né? Porque então é um pedido, né, a ser realizado. Aí comemos o pãozinho, lógico que o pedido era um filho, que a gente estava ali, né, todo na esperança. Passou-se o mês de junho, né, julho, dia 30 de julho é meu aniversário, estava toda empolgada, a gente ia fazer uma festa numa chácara, e toda, né, e naquela semana, era a última semana do mês, a correria, tudo. E na hora de ir embora, eu estava nervosa, agitada lá, né, e metas e tal, e conversando com ela, eu falei, e para ajudar, tal, não desceu para mim. Mas nem, aí ela falou assim, Márcia, você não está grávida? Eu falei, não sei. Ela falou, não, então você vai fazer um teste e a gente vai ver. E se você estiver grávida, no seu aniversário, você não vai pôr uma gota de álcool na boca. E que a bênção aqui era, gostava. Aí, amém. Começou aí, nessa chamada. E foi realmente na sexta-feira, meu aniversário era no sábado, na sexta-feira eu fiz o teste da farmácia, de manhã. Depois eu saí, fiz um laboratório. E à tarde a gente foi nós duas chorar no banheiro e tinha dado positivo. Na hora eu olhei para ela e falei, Thaís, o pão que você me deu. Eu lembrei do pãozinho. E passou-se a felicidade, foi muito lindo. E o nosso martírio começou em setembro, quando no exame da nuquinha, da translucência, a gente soube que era uma menina, a Olívia, mas ela teria problemas.
Até então poderia ser uma síndrome de Down, mas não era certeza. E fiquei desesperada. Não tinha, eu acho que nenhuma mãe quer receber um diagnóstico desse. Depois ela pode até a cabeça mudar, mas até então, primeiro ela quer um filho perfeito, saudável, sem nada. Não quer um filho com uma discriminação, não quer nada. E foi passando. Aí surgiu a oportunidade de a gente fazer um exame em Rio Preto, chamado cariótipo, não sei se vocês já ouviram falar, que colhia o líquido da minha placenta para poder me dar a certeza o que seria. E eu quis fazer. Era caro, muito caro, mas juntou tudo ali, vamos fazer, porque eu não ia ficar aqueles 9 meses ali, ou não, com aquela dúvida na cabeça, o que seria. Fizemos. O exame era para 10 dias úteis. Saiu o resultado com 45 dias. Foi muito sofrido, mas até então estava com a cabeça muito atordoada. E naquele momento que eu estava toda perdida, a Thaís falou assim: vamos na igreja. Vamos lá, você é católica, mas não vai fazer mal, vai fazer bem para você. E cheguei em casa, falei para ele. A resposta não foi muito boa, porque não a crente, ou não. E insisti, falei: se você não for, eu vou sozinha, no domingo. Ele veio no meu estado, ele me acompanhou, foi comigo. E a partir dali, eu dou muito um obrigado a vocês, porque a gente foi recebido com muito carinho. E nunca mais, de setembro de 2016 até hoje, a gente parou de frequentar aqui com vocês. E foi a luta, muitas orações, e foi até sair o resultado do exame. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de ponto de interrogação, e ele olhou para mim e falou assim: eu não sei o que a sua filha tem. Até o Tom ficou todo irritado, já queria falar com o médico, tomou o dinheiro, e que nanã. Mas eu falei: Deus tem um propósito. Se não é a minha filha, não tem nada. A minha filha é perfeita. E Deus sabe o que está fazendo. A partir daquele momento eu saí de lá como se eu nunca tivesse um outro tipo de diagnóstico. Eu curti a minha gravidez sem pensar no que seria o futuro. Depois, foi o fim do ano, tudo sim. Fiz exame morfológico, tudo certo. Mas constava uma alteração na nuquinha. Quando ela era para nascer em abril. Com isso, a nossa vida começou a mudar. A gente que não era casado, já marcamos o casamento. Começou a fazer uma reviravolta total na minha vida, na minha casa, com o meu marido. Em janeiro, eu estava acho que 25 semanas, eu não me recordo certo. A minha bolsa estourou. E fui para Santa Casa, tudo. Então não tinha o que fazer. E foi feito um ultrassom lá na Santa Casa. A médica falou assim: mas a sua filha tem algum problema? Eu falei: deu esse problema, assim. Ela falou: não, um problema anatômico. Eu falei: que eu sei, não. Ela falou: não, então tá. Então se prepara, chama o pai da criança que vai fazer a cesárea hoje. E daí então me tomei banho, me preparei. Aí me chamaram para uma sala onde tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, entre médicos, enfermeiros e tudo mais. Ele falou: olha, a doutora Lara, da Neonatal, não sei se algumas de vocês conhecem. A gente vai trabalhar com probabilidades. Se for o que a gente imagina, é 100% incompatível com a vida. Mas isso a gente só vai saber quando nascer. Então, assim, o meu mundo desmoronou, porque até então nenhuma criança com síndrome de Down eu teria na mão. Eu ia perder ela. Aí ela olhou para mim e falou assim: olha, a gente vai. E o pai tá chegando, vai fazer a cesárea. Ela falou assim: você quer me falar alguma coisa? Você quer me pedir alguma coisa? Eu lembro que eu estava com a cabeça baixa, chorando. Eu olhei para ela e falei assim: não.
A minha filha não é minha mais. Ela é dele. Ele vai me dar uma filha perfeita. Ele vai me dar uma filha que a gente vai conseguir cuidar. A gente vai amar. Mas é dele. O milagre é dele. E eu espero na mão dele. Aí passou, fez a cesárea, tudo bem. Mas realmente era o que elas esperavam. Ela nasceu sem o anel do diafragma, então os órgãos nasceram todos fora do lugar e não tinha muito o que fazer, era muito prematuro. Em 2 dias, ela faleceu. Ela nasceu na segunda. Na quarta que eu tive alta do hospital, eu saí do hospital direto para o cemitério. Eu, ele, minha mãe, meu irmão, Thaís e Diguinho. Você não almeja aquilo. De repente você vê o seu sonho, o que você tanto queria, o que você tanto pediu, o milagre que você pediu para Deus, dentro de um caixotinho de madeira carregado pelo colo do pai, atravessando o cemitério. Falar que eu não questionei, mentira, questionei, por quê? Pedi tanto, orei tanto. Mudei a minha vida, mudei minha religião, na hora eu pensei, mudei tudo. Eu achei que eu tinha um milagre. Tanta gente orando, tanta gente pedindo. Por quê? Porque os outros têm e eu não tenho. É o que a Vanessa falou, por que acontece com os outros e comigo às vezes não acontece? O que eu estou fazendo de errado? Mas eu queria respostas. Só que eu não fui atrás de respostas em outro lugar. Isso foi na quarta-feira. No domingo eu estava no culto. Com ponto, tudo torta, pela cesárea. Ele falou, você vai? Eu falei, vou, nós vamos. Não é por isso que a gente vai desanimar. A gente tem respostas. A gente tem que ter respostas. Não é assim vago. E continuamos. E Deus foi respondendo, e Deus foi falando. E aquilo cada vez mais no meu coração. Só tinha a acrescentar. E eu fui entender que tudo é no seu tempo. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Né? E se passou tudo isso daí mais uns meses. Em setembro do mesmo ano, eu descobri que eu estava grávida. Toda feliz, falei, agora vai. Agora o Senhor mandou, é meu agora. Tenho certeza que agora Ele lembrou de mim, lembrou do Tom, é nosso. Fim de setembro, tive uma gestação ectópica. Tive que tirar a trompa direita para dificultar mais ainda a nossa vida. Mais um tombo. Acho que pouca gente da igreja ficou sabendo. Não chegamos a comentar isso. E justo na última semana ali de setembro, e no dia, se eu não me engano, 1º de outubro. Foi 1º de outubro, tinha o batismo. E eu tinha dado meu nome. Só que aí eu não pude fazer o curso, porque eu estava operada, porque eu tive que fazer praticamente a outra cesárea, a cirurgia, tudo de novo, é a mesma coisa. O pastor foi em casa, me deu o curso em casa, me explicou e falou, você vai. Você só pergunta para o seu médico em relação ao corte, tudo certinho, e você vai. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Todo mundo fala isso do batismo, mas é a melhor coisa. Entrei, passei pelas águas ali, com um corte, e firme no propósito, porque não desisti ainda. Ele ia me dar, Ele vai me dar. E eu não podia desistir, estava no meio do caminho. E foi, né? Isso foi setembro de 2017, foi no mesmo ano. E lutas, e médico, e faz tudo certo. Nada de errado, nem comigo, né? O ovário, o útero. O Tom também fez os exames, nada. Mas, Senhor, né? É o tempo de Deus. E foi assim que a gente acreditou. No tempo de Deus.
É assim que tem que ser. Demora, não é a nossa vontade, mas é no tempo dele mesmo. Chá de bebê, misericórdia. Muita gente sabe o que eu estou falando aqui. É aquela, porque ela tem, eu não tenho. Se eu não tenho nada, quando você faz um exame, você tem alguma coisa, você fala, eu tenho, então eu tenho que cuidar, mas eu não tinha. O que estava segurando? Por que não ia? Qual o problema? Mas vamos lá, chá de bebê da Luli. Daí você faz o bolo para mim, mas acho que ela sabia só para mim poder ir. Faço com muito gosto, porque é uma irmã para mim. Então, assim, muitas coisas foram. Dia das Mães, quantos Dia das Mães na igreja eu não ia? E aí eu chegava no próximo domingo, tinha várias irmãs com uma lembrancinha para mim. Eu lembrei de você, eu fiz o pedido para você, eu orei por você. Mas eu não conseguia vir na igreja. Ver aquelas crianças, apresentação, dançando, era uma tortura. É muito difícil, é muito difícil. E sempre no pedido, palavra. Alguns irmãos com algumas palavras proféticas. E aquilo eu tomando posse de tudo. E não desacreditaria em nenhum momento na promessa do Senhor para mim. E para o Tom da nossa casa. Obrigada. Até também, depois, em 2018, se eu não me engano, isso eu não vou esquecer jamais. No Imersão de Barretos, que a gente foi. Chegando lá, vocês vão lembrar, o pessoal do louvor, chegamos tudo atrasado e vai montar a bateria, estava horário, e tinha mesa de oração e aquele negócio, e ajuda daqui. E tinha um canto lá que estavam os casais, pastores, inclusive o apóstolo Géser com a esposa, fazendo oração para casal. E eu falei para ele, eu vou ficar lá na fila. Você vai comigo, porque tinha a fila de casal e a fila de sozinho. Você vai comigo? Por quê? Senão eu vou na fila de sozinho, não vou ficar na fila à toa. Não, vou, então tá. Ele foi lá ajudar, acho que o Pato, montar a bateria. Já que eu estava chegando na fila, ele veio. E lógico, né, pegamos com o Géser. Ele e a esposa fez uma oração tremenda com a gente. Aí ele falou assim para mim. Ela falou, irmãzinha, o Senhor mandou te dizer que não vai virar o ano sem o desejo do seu coração se realizar. Lógico, na hora, é um nenê, agora vem. Ela falou, não vou acreditar. Passou-se, isso foi acho que em novembro lá, outubro, novembro, né? Sim. Logo depois teve uma reunião dos diáconos. O Tom chegou em casa e falou assim, tem uma coisa para te falar. Ele falou assim, eu vou batizar. Eu olhei e ele falou assim, nossa, eu falei assim, verdade? Porque eu fiquei assustada aqui, porque ele não tocava no assunto de batismo de jeito nenhum. E eu sempre com o desejo do meu coração. Ninguém sabe o que eu estou falando. A gente conversou sobre isso. E ele falou assim, eu vou batizar. Eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, é verdade. Que bom, tal. Mas até então, né, deu falar outra coisa. Eu falei, verdade? Duvidando ainda. E a data do batismo, 30 de dezembro. Não virou um ano sem um desejo do meu coração. Então a nossa vida foi se ajustando. Não era naquele momento. Então tinha um momento. Vinha as mudanças. Ver o que está errado. Ver o que não está. Ver o que está faltando. E a gente acha nas pequenas coisas que não. Mas é. E foi uma bênção. Foi lindo. As palavras do Serginho de Paula não sai da minha cabeça. E foi maravilhoso. E a nossa casa foi. Eu falo assim, já vou mudar agora o foco assim. Se a gente não tivesse, se nós não tivéssemos mudado nossa rota em função vamos dizer assim, da Olívia, porque foi isso que aconteceu. De verdade, eu acredito que a gente não daria junto mais. A nossa vida era totalmente diferente. Totalmente. Não brigou, não é casado, não é nada, tchau, vai embora, tá tudo certo. Você volta lá para Rio Preto, já que você não lava a louça, né, pastor? Né? Você não tá colaborando, né? E tá querendo o quê? Então,
eu despachar você pra lá de novo. E foi nisso. E aí, no intuito, assim, uma vez numa conversa com a Thaís. Eu falo muito da Thaís, gente, porque ela era a pessoa que, ele, o casal, Hélio e Diguinho, era onde a gente chorava, a gente desabafava. Eles estavam dentro do nosso contexto. Então, por isso que eu cito muito o nome dela nesse sentido. Ela falou assim: Márcia, a gente orava muito pelo milagre na vida da Olívia, para vir uma bebê perfeita e tal. Só que hoje eu enxergo, o milagre foi para sua casa, foi para você e para o Tom. Ela veio, ela fez o papelzinho dela, ela nasceu, né? Mas o milagre não era para ela. O milagre era para sua casa, era para você e para o seu marido. E é verdade. Foi através dela que realmente teve essa revolução toda na nossa vida. E tá, 2018, 2019, um belo dia, na igreja, toda feliz e contente, fazendo a Luísa dormir, né, pastor? Fazendo a Luísa dormir, a Thaís estava no louvor. A Luli, acho que era pequenininha, sim. Fiz ela dormir, coloquei ela no colchãozinho, eu acho. Não, no carrinho. E fui tomar água, porque já estava terminando o louvor e ia começar a palavra. Saindo lá, todos lembram, saindo ali, né, das cadeiras ali, passava atrás na mesa de som para ir para o bebedouro ali. Encontrei o pastor no meio do caminho, ele todo, tá? Já. Né? A paz. Aí ele olhou para mim e falou assim: por que ao invés de você balangar o feio dos outros, você não... Eu não respondi. Eu fui pro banheiro chorar. Chorei muito. Falei assim, não acredito que ele falou isso para mim. Ele foi cutucar na minha maior ferida. Ele não só relou, ele... Não é possível. Eu fiquei arrasada, falei para ele depois, fiquei com raiva. Na hora eu fiquei com raiva. Por que ele falou isso para mim? Eu não merecia isso. Só que Deus coloca as pessoas certas, gente, na vida da gente. Eu fui pro banheiro desesperada. Encontrei a Maiara. Vou falar nome aqui. Vou falar mesmo. Ela, o que aconteceu? Tá com dor, que é isso e aquilo, e eu soluçando. Aí eu peguei do meu jeito lá chorando e tudo, contei. Ela falou, não falou não. Falei, falou. Não acredito que ele falou. Falou sim, ele me falou desse jeitinho e eu tô te repetindo. Ela falou assim, não é possível, Márcia. Eu falei, não, falou. Mas ó, e ela tentando contornar a situação. Porque eu falo, se fosse uma outra pessoa, mas como diz o pastor, na nossa igreja não tem isso. Se fosse uma outra pessoa, fala assim pra mim, nossa, ele falou isso pra você? Mas é um cara de pau mesmo, como que ele vai falar isso pra você? E acendeu o fogo daquele sentimento de raiva que eu já tava ali, sim, porque eu fiquei mesmo. Aí ela tentou me acalmar, lavei o rosto, fui pro banheiro, fui pro culto de novo, sentei do lado do Tom chorando. Ele, o que você tem? Eu falei, nada, é do culto aí. Já chora mesmo, né? Porque se eu falasse o que aconteceu, eu sabia que ele ia me catar pro braço, ia me levar embora, e a gente não ia voltar mais. Eu sentia isso no meu coração. Eu falei, ele vai ficar com raiva e não vai vir mais. Mas eu tinha que esclarecer o que estava acontecendo. Fiquei quietinha, olhava o pastor pregando. Oh, Deus. Eu olhava para ele assim, que essa menina... Ai, perdão. Mas era. Aí, fui pro banheiro de novo, chorando. Aí, passei pela Thaís, ela me viu chorando. A Thaís de novo. Aí ela foi atrás de mim perguntar o que tinha acontecido. Contei para ela, ela ficou me olhando. Mas tem certeza? Tenho. A mesma coisa. Márcia, mas ele gosta tanto de você e do Tom. Não é possível que ele vai falar. Ela falou. E aí ela me pegou lá do banheiro, me levou lá para a cozinha. Ainda estava, acho que tudo meio reformando, estava desmontando lá, não lembro certinho, né?
E sentamos lá e eu chorei, não conseguia nem falar. E aí ela conversando. E vai, e ela tentando me pôr umas coisas boas na cabeça. E aquilo eu já... Você contou pro não? Eu falei, não, mas se eu contar eu vou embora. E eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aí ela pegou e falou assim, olha, então já que nós estamos aqui, eu sou sua amiga. E eu sinto o direito de te falar o que eu estou pensando. Vamos aproveitar o que aconteceu e vamos tentar mudar isso daí. Tirar o lado bom, achar o que está acontecendo. Eu acho que você tem que mudar de médico. Teu médico já está muito antigo. Tá tudo certo, mas não está tudo certo. Alguma coisa está errado. Então eu acho que está na hora de você mudar. Está na hora de você ver outros áreas. Você chega naquele médico, ele vai lembrar todo o teu passado de novo com a Olívia e não é isso. Então, assim, é tudo novo. E você tem que falar com o pastor. Se você não falar, eu vou falar. Porque não pode ficar nesse clima. Eu falei, não, eu vou falar. Tá. E aquilo, a Maiara já falou, não, então já vamos, meu médico lá em Rio Preto, outro médico, ninguém te conhece, e vamos, tá, já combinamos tudo. Foi tudo assim. Na segunda-feira, eu passando roupa em casa, falei assim, eu vou olhar no Zap, se ele estiver online, eu mando mensagem. Eu não tinha coragem de ligar, e nem lá, acho, cara a cara. Olhei no Zap, online, falei, então tem que falar, né? Escrevi um texto, mas falei a verdade, falei que eu tinha ficado com raiva. E falei. Ele, coitado, me pediu desculpa, não entendeu o motivo porque ele me falou aquilo no momento. Foi um ato espontâneo dele, como ele falou aqui no Chá Revelação do Miguel, que ele contou essa história e foi tudo verdade. E falou, não, se eu falei, algum propósito tem. Então vamos correr atrás. A partir daí, realmente mudei de médico. Fui para Rio Preto. E o médico atendeu a gente num domingo lá. Até foi um domingo que teve um café da manhã aqui na igreja. A gente não veio. O Renan veio com o João pequenininho para cá. E a Maiara foi com a gente para Rio Preto. Alguns devem lembrar disso daí. Largou ele aqui e foi. E isso foi no domingo. No sábado teve o jantar japonês lá no cenáculo. E depois que a gente jantou tudo, aí sentamos no murinho. Eu e a Maiara sentamos naquele murinho para conversar do domingo. Aí, de repente, a irmã Laura sentou do meu lado e falou assim, do nada. Que ela sentou, ela chegou e não ficou quieta, né? Aí ela falou assim, irmã, você já fez inseminação? Eu falei, não. Ela falou assim, não precisa? Eu sei, não. O médico falou nada, tá tudo certo. Então às vezes né? Então tá. Falei, Maiara, ó. Então, sei, né? A senhora lembra disso? No domingo fomos ao médico, um abençoado, uma graça, um médico muito humano, que é o médico da Maiara. Contei toda a minha história, tudo o que tinha acontecido, levei alguns exames, que não tinha nada, mas levei. Ele falou, olha, tem convênio? Não, tudo no particular. Ele falou, então é o seguinte, eu quero ver você grávida. Só que o que eu te pedi de exame, de coisas, vai ficar caro. E convênio, se você fizer agora, não vai cobrir. Você já pensou numa fertilização? Na hora, a irmã, vou ir para a Maiara lá no consultório. Falei, não. Ele falou, olha, eu tentaria conversar com o médico em Ribeirão, um amigo meu. Só que tem uma filial aqui em Rio Preto, mas eu quero que você vá lá, você conversa lá. E aí, depois a gente tira uma outra ideia. O que você resolver. Se é comigo, a gente vai fazer nesse procedimento. E se for lá, eu te acompanho no pré-natal, mas vai para casa e pensa. Viemos embora, tudo. Aí vai o bendito Google, né? Preço de fertilização, preço de não sei o que. Falei, não sei. Falei, a única coisa, casa não, né? Falei, vai vendo o carro. Vendo o carro é um sonho. Mas tudo assim, a cabeça já planejando antes de falar com o médico. Isso foi um fim do ano, eu consegui consulta com ele 6 meses depois. Em fevereiro, uma semana antes do retiro de 2020. E vende o carro, não vende o carro, não, você é 40, 50 mil, tal, vai aqui da cabeça. Aí, Thaís, Diguinho, era para vocês comprar um Onix mesmo, hein?
Desde aquela época, era para ser um branco, mas mudou a cor. Ele falou, você vai comprar. Então, vamos lá. Chegou a época do médico, fomos para Ribeirão. Um abençoado, uma pessoa também que eu falo que Deus colocou tudo. Gente, mas é tudo. Tudo perfeito. O médico só de um jaleco, um croque no pé, um todo despenteado. Não era barata a consulta, o valor da consulta dele. Levou a gente para uma sala, só tinha um sofá, um notebook no colo dele e um tapete. Contei toda a nossa história. E ele falou, não, vamos lá, vamos fazer um ultrassom para mim ver primeiro, para antes de eu falar alguma coisa. Fiz um ultrassom lá na hora, tudo. E ele olhou assim, depois voltando lá. Sei que a nossa consulta da 1h30 foi até às 5 da tarde. Tudo com ele. Valeu a pena cada centavo ali. Aí ele falou assim, olha, me deu um relatório lá. Pela sua idade, seu histórico, você só tem uma trompa. Então, a gente tem que jogar real. E eu já estava animada. Aí ele falou assim para mim, você tem 36% de chance de dar certo a sua fertilização, não é inseminação. Eu falei, mas não é 50? Ele falou, não. 36. Aí eu já fiquei triste. Lógico, não tem 50. E demais, pelo fato da minha cesárea ser muito nenê prematuro, eu não sei se o corte é diferente por dentro, eu não me lembro como foi que ele falou. Ele falou assim, eu não posso colocar 2 embriões, é um só. Eu falei, mas vem cá, eu só tenho 36%. De 2, você quer um e vai dar errado. Aí ele falou assim, mas eu não posso. Se eu colocar 2, de 2 pode virar 3, pode virar 4. E seu útero se romper e você vai morrer. E eu não vou arriscar a sua vida. Ele já ficou com medo e eu já bravo. Né? E aí, tá bom. Mas ó, a gente tem de uma tentativa, você vai saber o que eu tô falando. Mas tem um combo, agora tem combo, gente, o negócio é chique. Tem combo de 12 vezes e assim vai. E eu já tava com o combo na cabeça. Falei, eu vou fazer o combo. Combo, né? Não tem como dar errado. Vamos lá. Mas tem que ver o valor, né? Falei, na minha cabeça já era um do X de uma vez, imagina um combo de 12. Isso me sugeriu óvulos doados, porque pela minha idade, hoje eu tenho 39, eu estava com 38. Eu não poderia ter óvulos maduros o suficiente. Então, ele me sugeriu até óvulos doados. E aí ele falou assim, você aceita? Aceito. Eu falei, vai nascer da minha barriga. É meu. Ele falou assim, concordo, é seu. Só que se você fizer um exame de DNA, não é sua, não é seu. Você tem que saber disso. A gente vai procurar uma doadora, né, igualzinho você, parecida ali, mas no exame de DNA é filha do seu marido, não é sua. Ou vice-versa. No caso dele também, né, um doador. Mas bom, tá aí, agora passa com a minha secretária, ela vai te dar os papéis com os valores, tudo certinho. Você vai embora para Votuporanga e vai pensar, igual o médico de Rio Preto falou. Saímos de lá, com os papéis na mão, nem abrimos ali. Aí eu que estava dirigindo, a gente pegou a rodovia para vir embora, o Tom abrindo os envelopes. E eu aqui, vender o carro. Vou vender o carro, 30 mil, dá para pagar. E a hora que ele abriu o envelope, ele falou assim, será que isso aqui tá certo? Pulei um pedaço. O caderno não tá virando nada, tá, gente? Porque eu não tô nem olhando para ele. Tô olhando para ele, mas não tô olhando nada. Tô pulando. Uma semana antes, acho que eu tava com aquilo na cabeça de ir para Ribeirão. Eu sonhei que eu tava lá, esperando para ser atendida. Veio uma moça, uma enfermeira, e falou assim para mim, vamos, Márcia, fazer o procedimento. Falei, não, moça, não vou, nem vendi meu carro. Ela falou assim, não, nós vamos fazer o procedimento agora. Eu falei, não vamos não, eu tenho que arrumar esse dinheiro, vou ter que vender o carro primeiro. Na minha cabeça estava o tal do carro. Ela olhou assim para mim, eu lembro o sorriso dela. Ela falou assim para mim, você não vai precisar vender seu carro. Virou as costas, foi embora, lá, né? Até eu contei isso para a Thaís. Nós choramos no telefone, ela falou, Márcia, é bênção. Confia.
E foi a hora que a gente abriu o papel, abriu o envelope, olhou. Era dividido por 3 esse valor que a gente pagou. Então, eu falei assim, não vai. Aí, na hora que ele falou o valor, eu falei assim, não, eu falei assim, eu comecei a chorar, dirigindo ali, tudo. Eu falei assim, não vai precisar vender o carro. Não tem tudo, mas é mais fácil você arrumar 10 do que 30. Então, vamos correr atrás. Viemos em casa, conversamos. Ele falou assim, é isso que você quer. Tenho certeza, sempre me apoiou. É isso que eu quero. Então, vamos. Liguei para ele, falei, olha, nós vamos dar um jeito. Não, então tá. Nisso, a gente estava atrás de fazer um financiamento para levantar o dinheiro, tudo. E uma coisa eu me emociono muito, porque em questão de dinheiro, gente, vou falar, hein? A minha mãe é idosa, hein? Ela é ó. Eu sabia que ela tinha um dinheirinho guardado, mas eu não tinha, nem passou pela minha cabeça e jamais eu não ia ter coragem de pedir para ela. E eu saí de casa para ir trabalhar, passei lá, ela falou assim, o que vocês resolveram? Eu falei, o Tom na hora do almoço, ele não vai trabalhar depois do almoço, ele vai lá no banco e vai ver o que consegue. Ela falou assim para mim, não precisa, eu vou te arrumar esse dinheiro. Eu não consegui nem falar obrigado para ela. Chorei muito, abracei ela. Quando eu contei pro Tom, foi a mesma reação, de surpresa, assim, porque a gente não esperava mesmo. E aí, ligamos pro médico, ele já mandou medicação. Eu escuto tanta gente falar que toma não sei quantas injeções, e não sei quanto procedimento, e quanto sei o quê. Eu tomei 3 injeções, Landoce. Comprimidos e um gelzinho para passar no abdômen, de testosterona, né? Só. Me mandou, falou, tal dia você vai vir aqui em Ribeirão para a coleta dos óvulos, mas não fica muito esperançosa, tá? Tá bom. Chegamos lá em Ribeirão pela 2ª vez. Foi lá, o Tom foi fazer a coleta dele, eu fui para outra sala. A gente dorme lá porque é dolorido o procedimento. Na hora que eu acordei na sala, ele falou assim para mim, mocinha, você tá de parabéns. Conseguimos 12 óvulos maduros. Aí, muito feliz. Falei, vai pôr 2. Vou convencer ele a pôr 2. Não tem como não pôr 2. Viemos embora, tudo, faz o procedimento lá. Desses 12, 6 ficaram bons. Os outros 6 perdeu, não desenvolveu. Aí, no próximo ciclo, a gente voltava lá para colocar. Fomos, não consegui convencer ele. Foi um só mesmo. Ele colocou um. E daí 10 dias a gente faz o teste, né? Aquele de farmácia, né? E depois, se der positivo, você faz o de sangue e já tem ultrassom. Fiz na segunda-feira, eu me lembro. Deu positivo. Vocês não têm ideia. A sensação que é. Meu Deus, chegou a minha hora. É agora. A gente postou, na quarta-feira, a gente postou na rede social. Foi uma loucura, ligação de vídeo. Fernando de Paula, Cíntia, Luma. Foi uma bênção. No domingo, a gente foi na igreja. De Paula e a Fer, já com o macacãozinho azul. Aí ele me disse que Deus tinha falado com ele no dia do culto lá em casa. Isso foi no domingo. Na segunda, eu tive um aborto espontâneo. Eu sangrei. Não desenvolveu. Até perguntamos para o médico o porquê. O que faz desenvolver? Ele falou assim, é sorte. O Tom, na lata, mandou assim, é Deus. Ele olhou e falou assim, amém.
É Deus. Vamos dizer assim, então. Porque não é um drive-thru, igual você disse aqui. Ah, cheguei lá, comprei, vou colocar, vou levar embora. E aquilo rodou a minha vida, a nossa cabeça. E eu tenho uma bênção de marido. Ele é bonzinho, pastor. Que me apoia muito. Assim, você fala assim, amor, vamos, você está bem? Você está feliz? Vamos. É isso que você quer? É, então tá. Eu falei assim, liguei pro médico e falei assim, agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar no mês seguinte agora? Pode. Não tem problema nenhum. Se fosse uma gestação mais longa, de uns 12 semanas, não poderia, mas pode. Falei, então nós vamos fazer. Vamos de novo. Ele falou, mas em seguida, assim, você não quer esperar nada, nós vamos pôr de novo. E agora vai. Ainda ele começou a rir, né? Tipo assim, agora vai, tá indo, faz tempo e não vai, né? Aí eu ficava assim, mas eu não vou falar para as pessoas. Aí eu conversei com ele falou, mas como você não vai falar? Eu falei assim, eu não vou falar. Aí, conversando com a Thaís e Diguinho, eles também achavam, não, mas tinha aquele sentimento assim, se eu não falar, eu estou mentindo. Eu estou enganando as pessoas. E eu não queria isso. Só que também, eu não queria, eu acho que vocês vão me entender. Ah, coitada, não deu certo de novo. Não o coitada de coitadinha, mas vocês não iam estar, né? Vocês estão me entendendo, eu acho. Eu não queria aquilo, de olhar para mim e falar, de novo não deu certo, de novo. Porque casal, por que não deu certo? O que está acontecendo? Eu não queria, porque eu tinha que ter o entusiasmo para continuar, não aquilo para me diminuir. Falei com o pastor Veronese, que eu estava me sentindo mal, e se eu estava muito errada nesse sentido, falei tudo para ele. Ele até me citou o versículo da Bíblia da mulher sunamita, que ela morto com os filhos, o filho morto nos braços, as pessoas passavam e perguntavam como vai. Vai, tudo bem. Ele falou assim, seu filho vai, tudo bem. Se não é esse, é outro, mas seu filho vai, tudo bem. Confia, a fé. Eu falei, vai, e vai dar certo. E aí entrou a pandemia, fechou a igreja naquele mês. Para mim foi um alívio, porque eu não precisava encontrar as pessoas e olhar para mim e falar, como que vocês estão? Como é que está o nenê? Coloca a mão na barriga. E eu ter a cara de pau de falar, tá tudo bem. Mas por dentro eu estava morta. Mas eu tinha que falar que estava tudo bem. Então não fui na igreja durante um tempo, porque parou. No mês seguinte, firmes e fortes, lá. Fazer ultrassom, tem que fazer um ultrassom antes para ver o endométrio, né, Lanús? Estava marcado no dia 26 de, não me lembro agora se foi de setembro, ou agosto. Numa quarta-feira. Na sexta-feira, tive que fazer ultrassom, que é uns dias antes. Tem que dar acima de 7. Fiz na clínica aqui, eu fazia aqui e mandava foto para ele. Deu 2,5. E agora danou tudo. Não tem jeito. Eu já entrei em desespero. E era fim de semana, mandei pro médico em Ribeirão. Ele falou, Márcia, ó, assim não dá. É jogar o embrião fora. Não vai pegar, não tem jeito. Vamos ter que esperar o próximo mês. Falei, não, mas já são 2 meses. Aí não vai ter jeito. Eu vou falar depois que essa criança nasceu de 7 meses. E aí, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, na segunda-feira você refaz o ultrassom em outro lugar. E pode ser um erro. Falei, amém. Vamos. Passei o fim de semana doida, cabeça a milhão. E não tem como falar, você, desencana nada. Você só pensa nisso, não é? Você só quer isso, não tem como desencanar, não tem jeito. Segunda-feira eu fiz ultrassom em outra clínica. Deu 8,5. Mandei para ele. A gente tem um grupo de WhatsApp meu dele com as enfermeiras e o médico lá de Ribeirão. E aí ele coloca aquele monte de trevinho de 4 folhas, assim, ó, tipo um monte de sorte, um monte de
palminha assim, mãozinha. Aí fui, na hora do procedimento, que a gente vê pela televisão, que é uma coisa tonteante, né? É uma coisa de Deus. Ele colocou lá, a gente viu na televisão, aquela bolinha brilhou. Eu falei assim, nossa, esse brilhou mais que o outro. Ele falou assim, é ar, não sei o que lá, não tem nada, não. Eu falei, não, esse é especial. Esse foi o escolhido, é ele. Tomei posse daquilo, firme, firme. E aí foi. Passamos, aí com o tempo de fazer de novo os 10 dias, fiz o exame, o da farmácia, que eles já dão lá pra gente trazer embora. Positivo. E o medo, gente. Eu ia no banheiro toda hora para não ver se não estava sangrando de novo. E aí eu ia fazer o de sangue para ver certinho. Peguei Covid. A família toda pegou. Jailton escapou. Não pegou. O sangue é bom. Peguei. Fui no médico. Ele olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei, eu não sei. O que você está sentindo? Só dor no corpo. Ele falou, porque eu só posso te dar paracetamol, não posso te dar nada. Contei para ele, falei assim, eu não sei se eu estou de 6 semanas, né? Porque pelo papel lá é um embrião de 6 semanas mais ou menos, né? Que ele já coloca. E então tá, paracetamol muito líquido, repouso. Aí eu não podia sair para fazer o exame de sangue, muito menos ultrassom. E eu, todo dia, gente, eu fazendo exame de farmácia. Todo dia para ver se dava positivo. Eu fazia lá no banheiro, deixava lá, saía do banheiro. A hora que eu voltava, eu ficava olhando para ver se tinha os 2 pauzinhos. Eu tinha os 2 pauzinhos. E foi 15 dias assim. Todo dia eu fazia um teste. Todo dia, todo dia. Fui fazer. No primeiro dia passado da quarentena, a gente foi fazer o exame de sangue. Eu estava realmente de 8 semanas. Foi o ultrassom mais lindo da minha vida. Porque, pelo histórico da Olivia, eu tinha pavor de fazer ultrassom. Porque toda vez que ia fazer ultrassom, alguma coisa falava. Igual a Camila falou aquele dia. E é verdade. Até por isso que depois eu fui lá conversar com ela, porque eu sabia o que ela estava sentindo. E aí fazia, foi lindo. Peguei a mesma médica que me deu uma notícia ruim da Olivia. Eu fazia ultrassom do Miguel com ela. Uma graça, uma bênção. Então ela já sabia como me tratar. Eu já estava nos cuidados dela. Foi tudo direcionado às pessoas ali para cuidar dessa gestação. E aí foi até chegar o bendito exame da nuquinha. Porque eu não fiz o cariótipo para saber se o nenê ia ter problema, se não ia. Eu não fiz. Foi na cárie corática, teu embrião é esse. E eu ficava assim. Ela, olha aqui, Márcia, o Tom lá, eu que olha nada, eu não queria ver nada. É que não tinha dormido umas 2 noites. Medo de tudo se repetir de novo. Confiava, tinha fé, mas tinha medo. Aí o Tom chorando, isso aí, gente, é verdade. Chora mesmo, mas não. E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, você sabe quanto que tem que dar? Eu falei assim, ó, eu sei que acho que é 2,5 o limite da nuquinha, que é, né, a medida. Ela falou, posso falar? Aí, pode. 1,1. O seu bebê é perfeito. A partir daquele dia, tudo ficou diferente. Saí de lá, passei. Ai, Thaís, você vai escrever um livro da tua vida, filho. Passamos lá, ela estava esperando com um café poderoso, uma chuva tremenda que caiu aquele dia. E aí a gente chorou muito na hora que eu falei que estava tudo bem. E foi bênção, e foi passando, foi tendo tudo certo. Foi a maior alegria da minha gestação. Foi o chá revelação aqui. Quem pôde presenciar aqui na igreja foi lindo. Foi uma bênção. E é de Paula. Se não foi aquele, o outro era o azul.
Era mesmo. E veio essa bênção na nossa vida. É um menino calmo. É um menino abençoado. É um menino risonho. Acho que todo mundo já viu aqui. Ele é muito feliz. Eu tenho certeza disso, porque ele sabe que ele foi muito amado. Ele foi muito desejado. Ele nasceu de 36 semanas, porque minha pressão começou a subir bastante. Então não tinha como esperar. Foi a 18. Eu não sentia nada. Mas aí, né, tava tudo bem com ele, tudo certinho. Ele veio ao mundo no dia 25 de abril, de manhã. Foi uma alegria muito grande. E eu quero um nome, meu do Tom, dizer para vocês o seguinte, que o milagre foi na nossa casa. O milagre foi na nossa vida. Saiu da minha barriga. Só que o Miguel é nosso. É da igreja. Porque eu sei tanta oração que vocês fizeram. Tanto que vocês já choraram comigo. Tanto que vocês já pediram. Tanto que vocês desejaram a vinda dele. Então ele é nosso. Pode pegar, pode ficar à vontade. Eu não sou chata. Ele é uma bênção. E a gente queria muito, muito agradecer a Deus. Agradecer ao pastor pelo chacoalhão. Não tem mais raiva, tá? Eu amo muito sua vida. E se não fosse isso, eu estaria naquela mesmice. No mesmo médico. Não tem nada. E continuo sem saber se qual é o problema, porque em todos os exames não dá problema. Então, eu acho que... foi uma fertilização? Foi. Mas se Deus falar não vem, não vem. E Ele permitiu a bênção. E tá aqui. O Guinho, bota aí, o Guinho. A coisa mais linda da minha vida. Muito prazer, gente. Eu sou o Miguel, o milagre que a mamãe e o papai acabaram de contar. Agora eu já parei de tremer, eu posso continuar? Eu já parei de tremer, já gostei, assim, ó. Amém, queridos? Fica de pé, por gentileza. Vamos estender a mão para cá. Vamos agradecer a Deus. Você está feliz, amém? Nós também estamos felizes. Vamos agradecer a Deus, né? Reconhecer o trabalhar das mãos do Senhor, né? Há um propósito, né, de Deus, e há um tempo para todo propósito. E nós sabemos que quando nós contemplamos o trabalhar de Deus, a gente entende, né? Que faço agora, não entenderás agora, mas entenderás depois. Hoje vocês entendem. Então vamos agradecer a Deus. Pai, nós te somos gratos, somos privilegiados pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. E nós podemos contemplar as maravilhas, podemos contemplar os milagres, podemos contemplar os feitos das tuas mãos. E o Salmo 118, versículo 23, ele nos dá, ó Pai querido, essa informação. Foi o Senhor quem fez isso, e coisa maravilhosa é aos nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos ficam maravilhados de ver o teu trabalhar primeiro na família, primeiro, Senhor Deus, ó Pai querido, neles, para que depois viesse a semente através deles. O Senhor preparou primeiro o casal, o casamento, o batismo, cada detalhe, e talvez eles não estariam aqui hoje, se o Senhor não tivesse trabalhado. O Senhor certa feita disse, através da boca do teu filho Jesus, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Obrigado pelo teu trabalhar na vida do Tom, na vida da Márcia.
E obrigado, Senhor, por esse lindo presente que é o Miguel. Nós te somos gratos, Pai, por tudo isso, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.